Olá, tamo na área de novo e falou em polêmica, tá chamando a gente. Olha só, hoje o vídeo tá demais e hoje é um pedido que eu tô atendendo lá do Instagram do Duzão, o Eduardo Dias, meu amigo. Hoje o bicho vai pegar. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre o problema do fanatismo. O problema do fanatismo. E antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você ter paciência e segurar até o final do vídeo. Entendeu? Seguir firme, ouvir as minhas argumentações primeiro, antes de criticar, antes de achar qualquer coisa do que eu posso estar falando. Bom, nós vivemos numa realidade, né, no Brasil onde está muito polarizado as coisas, e não é de hoje, já faz algum tempo, né? Hoje em dia, o tal do mimimi está muito evidente, né? Então, se você fala alguma coisa, naturalmente você não pode ter uma opinião concreta, uma opinião formada a respeito, porque sempre vai ter alguém contrário, alguém achando ruim, e em alguns casos isso gera um fanatismo muito grande, da qual determinados assuntos parece que são canônicos e não podem ser nem questionados. Então, diante disso, né, vamos falar sobre calvinismo, não, outro dia. Vamos falar sobre fanatismo, e eu peguei umas definições. Vai aparecer aqui pra gente agora a definição do Google. Você colocou no Google fanatismo, vai dar isso aqui: zelo religioso obsessivo que pode levar a extremos de intolerância, por extensão, faccionismo partidário, adesão cega a um sistema ou doutrina, dedicação excessiva a alguém ou algo, paixão. Então, se você colocar no Google, a primeira coisa que vai dar vai ser isso. É interessante que ele coloca logo de cara o zelo religioso, né? O que dá muito a entender que às vezes, seja na religião já está falando, mas às vezes uma questão política, parece que as pessoas levam isso como se fosse uma religião, né? Recentemente, o Corinthians, né, o time lá de futebol, teve uma campanha de marketing que não pegou muito bem, que era o corintianismo, era uma proposta como se o Corinthians fosse uma religião, né, dado a característica apaixonada dos seus torcedores e tal, mas isso não pegou muito bem e tal, então isso foi rapidamente esquecido. Então, se atrela muito a ideia de fanatismo com religião. Definição do Aurélio, vamos lá. Segundo o dicionário Aurélio, fanático é aquele que segue cegamente uma doutrina ou partido. O termo não está ligado unicamente às doutrinas políticas ou religiosas, pois tudo aquilo que leva o indivíduo ao exagero é considerado como forma de fanatismo. Então o Aurélio é um pouquinho mais técnico até mesmo do que o Google, mas falando para nós que o fanático é aquele que segue cegamente uma doutrina ou partido, ele não consegue questionar. Mas é interessante que está aqui dois termos, doutrina e partido. Doutrina se relaciona um pouco à religião, aos ensinamentos de uma religião. Mas eu peguei uma outra definição que eu também achei muito interessante, que é a definição do site InfoEscola. Fanatismo diz respeito ao excesso de admiração ou zelo cego e veementemente em relação a alguma coisa. É um sentimento de cuidado excessivo que não raramente produz desprezo e intolerância para com qualquer elemento diferente em qualquer campo ou domínio a que ele esteja associado. Então veja, o InfoEscola, ele vai falar que é um sentimento de cuidado excessivo e que produz desprezo e intolerância. Então o fanático, seja ele da vertente que for, ele gera desprezo e intolerância para com aquele que é diferente.
Eu vi uma outra frase que eu gostei demais, que é essa aqui, ó. O grande perigo do fanatismo consiste na certeza absoluta e incontestável que o devoto tem a respeito de suas verdades. Certeza absoluta e incontestável que o devoto tem de suas verdades. Então ele tem uma verdade particular, ele acredita em alguma coisa e não há nada que mude para que isso aconteça. Né? Tem um escritor israelita, né, chamado Amos Oz, e ele diz, né, eu estava lendo uma reportagem sobre isso, ele diz que a cura para o fanatismo é o bom humor. Né? A pessoa você tem que dar bom humor para a pessoa, você tem que tentar tornar esse fanático uma pessoa bem-humorada. Porque ele diz que nunca viu um fanático bem-humorado ou uma pessoa bem-humorada se tornar fanática. Então é quase que um contraponto, né? O bem-humorado e o fanático. Ou seja, o fanático ele é um mal-humorado, o fanático ele é uma pessoa que está com problemas pessoais, digamos assim, entendeu? Então a questão do fanatismo é bem complicada. Então precisamos dizer não ao fanatismo religioso. Nós precisamos da verdadeira religião que produz vida e não morte. Nós precisamos de promover a verdade e não a intolerância. Nós precisamos promover, a religião precisa promover uma visão espiritual e não a cegueira, como nós vemos nas definições. Nós precisamos de uma religião que produz paz e não guerra. Por fim, a religião verdadeira, assim como é o significado da sua palavra, é religar o homem a Deus, né? É promover a salvação e não a destruição. Bom, vamos então à leitura do texto bíblico que está em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13 a 17. Diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito e amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Né? Então, o texto ele vai dizer, primeiro no versículo 13, sujeitai-vos. O termo aqui usado por Pedro é o termo militar. Né? Ele significa dispor-se, ele significa colocar em atitude de submissão. Os cristãos eles devem viver de maneira humilde, submissa, ainda que estejam incluídos dentro de uma sociedade que seja hostil, ímpia e caluniadora. A conduta rebelde traz desonra a Cristo. E o cristão ele é um verdadeiro revolucionário, mas não no sentido subversivo, não no sentido deprimente da palavra, mas no sentido construtivo. Nós trazemos uma revolução que traz vida. Nós devemos trazer uma revolução que traz amor. No versículo 13 e no versículo 14 ele fala sobre autoridades, reis e governantes. Né? Na época existia ainda reis e hoje nós temos vários governantes. Né? Mas a ideia aqui do texto, no versículo 13 e 14, é que os cristãos eles devem viver em forma de obediência à instituição, eles devem viver de obediência à ordem civil e social da terra. Isso inclui a obediência ao governo estatal, à polícia, aos juízes e todos aqueles que exercem a autoridade de alguma forma. Então nós como cristãos, que não seja de nós, aqueles que são os baderneiros, os anarquistas, aqueles que promovem a instabilidade da sociedade, a instabilidade do sistema. Então isso não pode partir de nós. Né? E no versículo 15 ele vai dizer que
é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então, o que ele está querendo dizer aqui com o silenciem é que o objetivo da nossa submissão à autoridade é que evitemos qualquer condenação e sejamos elogiados a fim de estarmos, de não sermos empecilho para as autoridades, para os governantes, né? Então, todos aqueles que se colocam contra a fé, eles não podem encontrar argumentos para criticar os cristãos, para criticar os filhos de Deus. Por isso que é nosso papel silenciar a voz dos críticos. É papel dos cristãos. Todos aqueles que não se apoiam naquilo que a Escritura entende, a todos aqueles que são contra, que atacam, muitas vezes, ainda é nosso dever sermos exemplo e calarmos a voz dessas pessoas. E a todo momento eles estão produzindo razões para essas críticas, né? É fácil, qualquer coisa que acontece, se tiver alguma notícia, você vê cristãos, os não cristãos, ou aqueles que atacam, caindo de pau em cima da nossa fé, e isso é normal, mas nós devemos tomar cuidado, embora não sejamos perfeitos, mas é nosso dever fazer isso, é nosso dever. Versículo 16, ele diz que vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Ou seja, submissão não significa negar a liberdade cristã, mas é um ato do povo de Deus que é verdadeiramente livre. A liberdade cristã, ela não deve ser usada como pretexto para a rebelião, mas muito pelo contrário. E a liberdade cristã, ela também não deve ser usada como permissão para pecar, né? Então, mas calma, vamos seguir aqui no texto, que já nós vamos entrar em algumas questões. Versículo 17 diz que nós devemos tratar com devido respeito. O termo aqui utilizado, ele reflete que nós devemos reconhecer o valor de cada pessoa como portadora da imagem de Deus, e que o contexto aqui é respeitar todos aqueles que estão em condição de autoridade, né? E ele ainda continua falando: ame os irmãos, né? O fato de amar está relacionado ao amor ágape, né? Que é o amor que Jesus chega e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde com o amor filéu, né? Então, a ordenança aqui, o de amar os irmãos, é o amor ágape, né? É o amor que vem de Deus, né? E aí ele continua falando no versículo: temam a Deus, mas esse temam a Deus, mas esse é fato, né? Esse todo mundo já sabe, isso aqui já é papel nosso, né? O temor e o tremor. Se você não lembra muito bem disso, eu vou deixar um card aqui em cima, né, da nossa série de Filipenses que acabamos de encerrar, e tem uma das mensagens que eu falo sobre o temor e o tremor diante de Deus. Vai estar o card aqui em cima. Bom, e ele ainda fala: honrem ao rei. Aqui está um alto sacrifício, o desejo de conceder a cada aquilo que merece, né? Muito bem. Agora chegamos num problema moral. Nós temos uma questão aqui. Porque nós falamos que os cristãos, eles não devem oferecer resistência. Os cristãos, os filhos de Deus, eles devem cooperar com o governo, com as autoridades, né? E o que acontece? O que acontece se o governo, se os nossos líderes, as autoridades, de uma forma geral, nos dá uma direção contrária àquilo que está nas Escrituras? Então nós temos um problema moral, um problema ético aqui. Pois bem, se o governo
procura promover algo que é contra os valores bíblicos, nesse momento, nós como cristãos devemos permanecer fiéis à palavra. Então, nesse momento, nós temos e eu não digo nem a liberdade, mas eu digo a responsabilidade e a ordenança de obedecer às Escrituras. Nesse momento, o cristão ele não tem, digamos assim, um livre-arbítrio, ele não tem a sua escolha para fazer o que bem entende. A autoridade está dizendo para ir para um lado, enquanto a Escritura diz para ir para outro. O que vou fazer agora? Bom, vou escolher qual é o melhor caminho. Não, a Escritura sempre deve ser seguida nesse momento. Nós não somos empecilhos, nós não somos contrários ao governo, às autoridades, até que esse fale algo contra a Escritura. Aí, a partir disso, não tem como. Veja, nós temos alguns exemplos das Escrituras: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, nós temos os apóstolos, a igreja primitiva, Estevão, Paulo, tanta gente que foi perseguida, morta, foi torturado. E aí nós temos também na história alguns exemplos: John Hus, Lutero, os missionários que vão para esses países fechados, países islâmicos, para pregar o evangelho. Então, nesses casos, nós podemos ver os cristãos eles desobedecendo o governo estatal, mas obedecendo a palavra de Deus. Então, nós não temos a opção nesse momento. Nós devemos obedecer à Escritura. Enquanto não há essa distanciação de direções, de ordens, nós devemos obedecer ao governo. Contudo, quando há diferenciação, então nós ficamos com a Escritura. E pelo que nós vimos, o fanatismo, seja religioso, seja político, é uma coisa que não casa com o cristão. Então, fanatismo e cristianismo, eles não podem andar juntos. E se eles andarem juntos, eles não são cristianismo. É algo que pode parecer com cristianismo, mas não é cristianismo. E aqui no Brasil, faz pelo menos aí 3 anos, que nós vivemos um clima altamente polarizado, uma queda de braço entre aquilo que é tido como direita e esquerda. E nós vemos cristãos de vários lados, de todos os lados, cristãos que não se envolvem, cristãos que não querem nem saber, cristãos que se declaram como de direita, cristãos que se declaram como de esquerda. E essa polarização não fica simplesmente no campo das ideias ou nas redes sociais e tal, não. Começa-se a vir para dentro da igreja e começa-se a ter debates que muitas vezes são desnecessários dentro da própria igreja. E é algo muito, assim, estranho, entendeu? Então, e hoje, assim, dentro da igreja nós podemos ver que às vezes o elo mais forte é o cunho ideológico, político que alguém pode ter, do que simplesmente o sangue de Cristo, simplesmente aquilo que nos faz irmãos, a doutrina que nos une. Não, mas em alguns casos nós vemos algo totalmente diferente. E aí não importa se eu sou favorável ao governo, se eu sou contrário ao governo, não importa se o governo é destro ou é canhoto, enquanto o governo não ofender os princípios da lei de Deus, eu devo obedecer. Não importa se eu acho que o nosso presidente, o Bolsonaro, ele é honesto ou não, não importa se o que muita gente fala aí, que o Bolsonaro é nazista, é faísta, não vou falar para não perder monetização no YouTube, se bem que eu já não tenho mesmo, mas enfim, não vai ter como pegar a parte do meu vídeo. Se ele não baixar decretos, se ele não der ordens que contrariam a palavra de Deus, eu não posso me rebelar, entendeu? Mas o contrário também é real, e eu não posso idolatrá-lo, e não posso confiar cegamente, achar que tudo que ele faz é certo e que ele é o salvador da pátria. O cristão ele é chamado para ser embaixador do reino, não para ter um político de estimação, E aí eu
eu peguei de um livro uma ideia de 4 ideias erradas que nós podemos ter sobre política, né? Primeiro, que o governo deve impor religião. Eu acredito na ideia da separação de igreja e Estado. Né? Mateus 20, 21, Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus está mostrando uma diferenciação, a separação inegociável entre igreja e Estado. A gente não tem um respaldo bíblico para promovermos um governo cristão. E é totalmente diferente de ter um cristão governante. Uma coisa é ter um governo cristão, outra coisa é ter um cristão governante. São 2 coisas totalmente diferentes e que nós precisamos entender que isso não se relaciona. Um cristão governante, ele não deve impor o cristianismo, mas o seu modo de governar, ele deve refletir os princípios do evangelho. É diferente. Em contrapartida também, que o governo a segunda posição, a segunda ideia errada sobre política é que o governo deve excluir religião. Defender a liberdade religiosa não é a mesma coisa que ser influência religiosa. A participação de religiosos em debates públicos no parâmetro confessional não exclui a participação pública, mesmo o Estado sendo laico. O Estado brasileiro é laico, né? Então, ou seja, traduzindo esse termo do latim, significa que o Estado é leigo. Nós não escolhemos governantes por causa do seu status religioso, por causa do seu status eclesiástico. Nós não escolhemos governante por ser padre, pastor, apóstolo, cardeal, seja lá o que for. Não, nós escolhemos pessoas que nós entendemos que são capacitadas para governar. Agora, se essa pessoa também tiver algum cargo religioso do tipo, não tem nenhum problema. Mas nós não colocamos ela por causa disso. Nós devemos colocar uma pessoa como essa, porque nós entendemos que ela é capacitada a governar. O fato do Estado ser laico significa que ele não promove, mas também ele não impede qualquer tipo de religião. O que nós vemos em alguns casos é que em determinadas esferas não se pode falar, não se pode confessar uma fé e coisas assim, mas o Estado é laico, ele não pode nos proibir esse tipo de coisa. Mas também o Estado não pode chegar e dizer: olha, a religião certa é a religião X. Não pode. Terceira ideia errada sobre política é que todos os governos são demoníacos. Eu não vou me atentar muito nesse ponto, porque eu acho que ele é um pouco besta, né? Até mesmo porque tem muita gente aí que acredita nos tais dos Illuminatis, da nova ordem mundial e um monte de coisa, e eu não gosto de perder muito tempo com esse tipo de coisa, porque eu acho que a gente precisa entender daquilo que é a verdade, daquilo que é Cristo, entendeu? E se isso não está claro nas escrituras, se isso não tem algum respaldo científico, então não é necessário perder tempo com esse tipo de coisa. Mas essa é uma ideia errada, achar que todos os governos são demoníacos e que Satanás que domina tudo, que é tudo satanista, enfim, é bobeira. Esse tipo de coisa não faz muito sentido. E a quarta posição, a quarta ideia errada sobre política é que o cristão deve se dedicar a evangelizar e não fazer política. Veja, a evangelização, ela não elimina a nossa responsabilidade pública. Uma das implicações do cristianismo é exatamente essa, é fazer o bem. E é preciso se envolver na política também para fazer o bem, para poder aprovar situações que favoreçam a população, que favoreçam o bem-estar da sociedade. Fazer o bem às pessoas é o que Jesus disse. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e até o próximo como a ti mesmo. Então, o fato do cristão estar na política, ele tem que estar lá para fazer o bem aos seus semelhantes, aos seus irmãos, às pessoas de uma forma
geral, não necessariamente. Uma coisa que eu acho errada é que às vezes aparece determinadas pessoas e falam assim: olha, eu sou cristão e eu vou defender a causa dos evangélicos. Não, tá tudo errado. Não, você não tem que defender a causa dos evangélicos, você tem que defender a causa das pessoas. Você tem que ajudar aos necessitados. Esse sim, claro, as injustiças nós devemos ser contra elas. E aí sim, se um grupo religioso está sofrendo injúrias, isso deve ser defendido. Contudo, não somente os evangélicos, há outros grupos que também servem. Eu não estou aqui pregando ecumenismo, mas estou dizendo que todos têm os seus direitos. Então, diante de tudo isso que eu falei, diante de todas essas coisas, eu tenho 4 considerações. E, para mim, a primeira coisa é que representa imaturidade afastar as pessoas e desfazer relacionamentos por causa de parentes, amigos que militam em causas diferentes. Nós precisamos aprender a conviver com os diferentes. Nós precisamos aprender a ter conversas saudáveis. Ou então nós não conversamos, mas também não precisamos excluir de nossas vidas. Né? Então, muitas vezes parece que nós estamos no parquinho, né? Cristo, ele foi 100% santo, e mesmo assim, quando ele esteve na terra, ele andou com pecadores. Então, não interessa se você é da posição A ou B, não interessa. Você não precisa tentar doutrinar alguém que está contrário, não, mas simplesmente entenda que ele pensa diferente. Né? Então, a gente precisa ter esse senso de liberdade, né? Que a liberdade, a minha liberdade não tem que ser a prisão do outro. Em segundo, a segunda consideração que eu faço é que o movimento de massa faz com que as pessoas pensem com a cabeça dos outros. Movimentos pró-políticos têm exatamente essa função de canonizar uma pessoa e faz dela faz que nos tornamos seletivos em diversas questões e de uma forma ruim, e às vezes nós ficamos pouco críticos em certas coisas e isso se torna impossível analisar a fonte de uma maneira clara, entendeu? Vou dar um exemplo. Manifestações contra a Dilma, né? Quando ela era presidente, as pessoas pediram impeachment e teve manifestações na rua. Lembro que eu estava em uma cidade, né, trabalhando em uma igreja, e eu fui quase que obrigado a participar da manifestação de verde e amarelo e tal. Embora eu apoiasse a manifestação, mas eu não queria participar. Mas enfim, eu tive que ir quase que obrigado, mas foi-se e fez tudo aquele negócio. E eu lembro que naquele momento a Rede Globo de televisão estava sendo chamada de mídia golpista, né? E o nosso atual presidente, ele declarou guerra à Globo, né? E a Globo revida, né? Falando um monte de coisa. E agora aqueles que apoiavam de certa forma a mídia golpista agora chamam a Globo de Globolixo. Então é um caso que fica muito estranho, né? Porque a Globo, ela joga para onde vem o dinheiro. Isso é óbvio, é uma empresa, ela precisa gerar lucro, então quem paga leva. E aí a gente fica brigando por coisas assim, porque pelo que sai na mídia muitas vezes, e não procura as fontes sérias. Né? Então, essa doutrinação, esse fanatismo religioso político é muito preocupante. Muito preocupante, porque às vezes nós esquecemos de olhar isso, né? Para as questões muito sérias. Terceira consideração, um dia uma pessoa me passou um ensinamento e ela falou assim: se você vai em uma festa e lá tem cheiro de fezes, vai ao banheiro, o cheiro continua, você entra no carro e volta para casa e o cheiro também está dentro do seu carro, você chega em casa, o cheiro está te acompanhando, olha, tem um problema, o seu bigode está sujo. Porque se todo lugar há um problema, na verdade o problema não está nos lugares, às vezes o problema está em você.
está em nós. Então, se nós estamos encontrando defeito e erros em todos os lugares, às vezes nós precisamos analisar se nós mesmos não somos os defeituosos. E quarta e última posição é que política e religião se discute sim, mas se discute a partir do momento em que podemos deixar de ser somente emocionais e sermos um pouco mais racionais. Política e religião se discute quando nós conseguimos sair do fato da emoção, dos sentimentos e conseguimos falar sobre estudos, dados científicos e algo do tipo, coisas concretas e não simplesmente vídeos correntes, áudios de WhatsApp, páginas que propagam notícias falsas e por aí vai. Acho que conversas fluidas e respeitosas agregam muito mais ainda que seja. Acredito que conversas fluidas e respeitosas agregam muito mais, mesmo ainda quando são em posições contrárias. Né? Não é porque eu defendo uma posição A que, se eu conversar com a posição B, entender lados e defender lados da posição B, que eu vou me tornar a posição B. Não, pelo contrário, eu acredito que o ser humano ele é livre para poder formar o seu raciocínio e é nobre aquele que está em constante transformação. Então, esquece o fanatismo, esquece esse tipo de coisa e manda aí a sua sugestão que eu vou, na medida do possível, estar fazendo esses vídeos aí, essas mensagens da qual nós vamos tratar aquilo que é pedido no canal. Beleza? Gente, valeu, obrigado e até semana que vem.